Várias pesquisas já indicaram que o número de divórcios vem crescendo consideravelmente. E para os casais que ficam, o número de infelicidade também cresce cada vez mais. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que isso acontece? E se isso acontece, o que fazer para mudar esse cenário? Pois bem, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu sou Anne Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, mais especificamente sobre relacionamentos amorosos. Então esse vídeo é para você que está namorando, está noivo, ou até mesmo está casado, ou que quer estar com alguém em algum momento. Para qualquer pessoa que está ou quer estar com alguém. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Por favor, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa aqui seu comentário falando o que é que você achou desse vídeo. E também é importante compartilhar esse conteúdo. Mas assista até o final para ver se vale a pena compartilhar, tá bom? Se você assistiu até o final e ver que vale a pena, aí você compartilha. Já se inscreveu? Deixou o seu like? Então agora, bora pro vídeo. Lembrando que esse vídeo é para todas as pessoas que estão em um relacionamento sério, um relacionamento estável, que quer estar apenas com uma pessoa. Porque, como eu sempre digo, não tenho nada contra o que você faz o que você quiser com a sua vida. Mas se você não quiser estar em um relacionamento sério, quer estar com qualquer um a qualquer momento, então não faz sentido nenhum se preocupar com as dicas que eu vou dar hoje. Porque se é para pegar qualquer pessoa, então pode ser de qualquer jeito, não tem para que se importar. Mas quando se fala de relacionamentos sérios e duradouros, se a gente não se esforçar com o tempo, eles acabam se desgastando, né? E é justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Por que que esse vídeo serve para quem é solteiro, para quem é casado, para quem está namorando? Porque a gente não vai se aprofundar muito em um tema em específico, mas a gente vai falar mais de modo geral e vamos falar sobre coisas simples, sobre coisas básicas, o básico que funciona, porque muitas vezes a gente esquece do básico, né? Então a gente vai falar hoje sobre o básico de todos os relacionamentos, de todos os bons relacionamentos, que é o segredo dos relacionamentos. Eu costumo dizer que para ter um bom relacionamento você precisa, claro, tem outras coisas também, mas principalmente você precisa fazer o básico bem feito. E muitas vezes a gente fica se preocupando com outras coisas e se esquece do básico. Então vamos começar com as dicas. E para aqueles que são casados, o casado ele é sempre privilegiado. Por quê? Porque mora na mesma casa. Então você pode nesse momento estar assistindo o vídeo e chamar a pessoa e dizer: vem assistir comigo, né? Quem é casado pode fazer isso. Se você não é, você pode enviar, né, para o seu amigo aí, para o seu amigo, para o seu parceiro, para que ele possa assistir. Pois bem, gente, primeira dica para que você tenha um bom relacionamento. A gente tem que entender que amar é doação. Isso mesmo. Amar é doação. Se você quiser viver as coisas tudo do seu jeito, do seu modo, então é muito simples. Fique só. Fique sozinho. Porque quando você se relaciona com alguém, você tem que ter em mente isso, que não é só você que tem as suas necessidades, a pessoa também tem. E aí você tem que estar disposto a também suprir as necessidades dessa pessoa. E é nesse momento que muitas vezes, para entrar em um consenso, para não brigar, para que a relação realmente flua, é nesse momento que você tem que muitas vezes renunciar às suas coisas. Ou então, ao menos sentar, dialogar e entrar em um consenso. E isso significa não ser egoísta. Aquelas pessoas que sempre querem fazer as coisas do seu jeito, sinceramente, vão ficar só pro resto da vida. Porque ninguém aguenta, ninguém vai aguentar, vai chegar uma hora que a pessoa vai acabar indo embora. E muitos relacionamentos acabam por conta disso. Porque a pessoa só venha nós, venha nós, venha nós, venha nós, venha nós, e não se importa com o outro, tá? Então assim, se você quer fazer as coisas do seu jeito e não quer abrir mão de nada, fique só. Agora, se você quer se relacionar com alguém, aí tem que sentar e entrar em um consenso. É por isso que o relacionamento, quando eu olho para o relacionamento, eu vejo uma coisa linda e assustadora ao mesmo tempo. Porque, literalmente, você tem que entrar em um consenso de tudo. Eu acho legal quando eu entro na casa de um casal, e aí já é para quem é casado, né? Quando eu
O namoro é uma preparação para o casamento, o noivado também. Então, tudo é nessa finalidade, né? E aí, às vezes eu vou pra casa de alguns casados, aí eu chego lá, aí é interessante, porque na casa tem o cantinho do cara, tem o cantinho da mulher, tem uma coisa que é dele, tem uma coisa que é dela. É o mesmo ambiente, mas tem um pouquinho de cada coisa. E você talvez não tenha parado pra pensar nisso, mas o que é isso? É o consenso. Você não precisa, tipo, deixar de ter suas coisas, mas você tem que entender que também tem a coisa do outro. Se você chega numa casa e só tem coisa de uma pessoa, aí eu já desconfio logo, porque tipo assim, se você quer a casa do seu jeito, com só as suas coisas, então você tem que morar sozinho. A partir do momento que você quer morar com uma pessoa e dividir a vida com uma pessoa, tem que levar em consideração também que ela também tem gostos diferentes dos seus, tá bom? Então, amar é se doar. Muitas vezes a gente vai ter que, literalmente, deixar as nossas vontades um pouquinho de lado para satisfazer a outra pessoa. E aí, no mundo egoísta que vivemos, é difícil ter bons relacionamentos, porque a pessoa entra num relacionamento não pensando em dar o melhor para o outro, em melhorar para o outro, em ajudar o outro e principalmente em fazer o outro feliz. A pessoa, ela entra pensando, eu quero ser feliz, eu quero me satisfazer. E aí dá muito errado, tá bom? Então, pense sobre isso. Você tá num relacionamento para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Isso é muito importante, principalmente no casamento, que não acaba, né? Não acaba, você casa e não acaba mais, é para toda a eternidade. E aí, nesse momento, é se doar a vida toda, né? Então você tem que pensar sobre isso. E se você não quiser isso, não tem problema nenhum. Se você olhar assim e disser, eu não quero isso, eu não quero abrir mão das minhas coisas, eu quero fazer tudo do meu jeito, não tem problema. É só não casar, né? É só viver só. Não tem pra que tá enrolando ninguém. Infelizmente, muitos relacionamentos acabam por conta do egoísmo. Porque um quer de um jeito, quer que seja do jeito dele, o outro quer que seja do jeito dele, e ninguém quer abrir mão. E aí, nesse momento, o que é que acontece? Nada. Não acontece nada. Ninguém sai do canto. Simplesmente dá errado. Então, se você não estiver disposto a abrir mão das suas coisas, não precisa ser abrir mão de tudo também, porque isso não é saudável, mas assim, entrar em um consenso, tipo assim, hoje vai ser você, amanhã vai ser eu, essa semana a gente vai fazer do seu jeito, depois a gente faz o meu, ou então ver um jeito que dê melhor pros dois. Se não for assim, não tem como se relacionar. Eu quero fazer o outro feliz. E você? Dica 2. A lei da importância. Esse termo foi quando eu estava fazendo o roteiro aqui, eu mesmo quis colocar esse nome, lei da importância. Pois bem, o que é a lei da importância? Tem a ver também com a doação. A pessoa que você escolhe é a mais importante da sua vida. Por isso que eu chamei de lei da importância, né? Faz todo sentido. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso é mais comum em casamentos. Tipo, quando você tá namorando ou tá noivo, tá no início ali, ainda tem toda aquela paixão, vocês estão ainda muito conectados e tal. E isso eu vejo acontecer, mas não com tanta frequência quanto eu vejo no casamento. No casamento, depois de um tempo, as pessoas relaxam muito. E aí, aquela pessoa deixa de ser a mais importante. E isso é um problema. Por quê? Eu sempre penso sobre isso. Eu já tive muitos amigos que hoje não são mais meus amigos. Que são pessoas que simplesmente passaram pela minha vida e que é de fase. Tipo assim, passou, acabou. Meus pais também, que estiveram presentes e aí depois quando a gente vira adulta já não são tão presentes. Me parece que existem pessoas para cada fase da nossa vida. Só que quando se fala em casamento, é por isso que no início eu falei que não fazia sentido para pessoas que não queriam relacionamentos duradouros e sérios, o que eu iria falar. Que realmente para quem não quer compromisso não faz sentido. Mas para você que quer um relacionamento duradouro e quer um casamento, a gente tem que parar para pensar nisso, que a pessoa ela vai estar em todas as fases.
né? Você vai casar com ela e aí você vai crescer, você vai mudando de fase, mas é a mesma pessoa. Ela vai estar sempre ali. E enquanto isso, várias e várias pessoas vão entrando e saindo da sua vida. É por isso que você tem que fazê-la ser a mais importante e tem que valorizá-la. E o que acontece muito é que as pessoas dão valores para os amigos, até para outras famílias, para o pai e para a mãe, e não dá valor ao parceiro e à parceira. Tipo assim, chega no fim de semana, ao invés de você ficar com a sua esposa, com a sua família, você quer ficar com os amigos. Isso não é dar importância à pessoa. Outra coisa também, lei da importância. Você sempre dá o melhor para os outros, mas nunca dá o melhor em casa. Tipo, você se arruma muito quando vai sair, para ir para o trabalho, para sair com as amigas, para sair com os amigos, mas dificilmente você se arruma para a pessoa que está ao seu lado. Em casa, se tiver visita, você coloca os melhores pratos, faz a melhor comida, mas no dia a dia você não faz isso, você não dá o melhor, né? E aí você acaba deixando aquela pessoa de lado. E eu sempre tenho isso em mente. A pessoa que eu escolhi uma pessoa. Porque eu quero um relacionamento sério e duradouro. Eu escolhi uma pessoa. Essa pessoa, ela vai estar comigo pro resto da vida. E ela é a pessoa mais importante, porque quando tem momentos bons, quem vai rir comigo é ela. Quando tem momentos ruins, quem vai me ajudar é ela. Entende? As outras pessoas não, elas vêm e voltam, não são nem muitas vezes de confiança, mas aquela pessoa vai estar sempre ali. Então ela merece o devido valor. Às vezes não é nem a falta de sentimento. A pessoa até ama a pessoa gosta de estar com ela e até considera, mas não tem o costume de dar o melhor. Aprendeu com os pais que o melhor é para fora, que o melhor é para visita, que a louça bonita é para guardar para visita, para não desgastar, é só para momentos especiais. E aí você cresce e vai reproduzindo isso no seu casamento também. E eu te convido a quebrar esse ciclo, né? Que se a pessoa é importante para você, mostre isso, demonstre isso. Mostre que ela realmente é importante. E dê o melhor para ela. Então, dê importância à pessoa que você está do lado, valorize, não espere perder. Muitas vezes a pessoa, ela vacila e quando perde é que se dá conta, poxa, deveria ter valorizado mais. Aí já era. Valorize a pessoa que está do seu lado. Às vezes você cresceu com ela, tal, ela te ajudou a crescer e agora você não dá o devido valor. Valorize a pessoa que está ao seu lado. Pegue o melhor de você, a melhor roupa, o melhor de você, a melhor comida, a melhor louça, sabe? As melhores coisas, o melhor tempo que você tem e gaste com essa pessoa. Essa lei da importância geralmente a pessoa, ela, como eu falei, ela relaxa mais no casamento, né? Depois de um tempo, depois que passa a lua de mel ali e tal, você se acostuma com a pessoa. Mas para quem quer estar em um relacionamento, está se preparando para casar, é importante que você já trabalhe isso em você, né? Você já dê o melhor de si agora e não relaxe depois. Depois que passar a lua de mel, não relaxe, fique sempre atento a isso, porque naturalmente a gente tende a não valorizar a pessoa. É interessante, a neurociência explica isso. A outra pessoa, a gente já está tão acostumado com a pessoa, a gente já está tão junto com aquela pessoa, tão unido, a gente já ama tanto aquela pessoa que a gente acaba tendo a impressão de que ela nunca vai nos abandonar. Parece que ela sempre vai nos amar. Isso explica por que a gente geralmente perde a paciência com a nossa mãe, fala alto e tudo mais, mas com as pessoas de fora que fazem coisas piores, a gente fica mansinho. Porque as pessoas de fora, elas vão nos julgar, elas vão nos abandonar, elas vão nos deixar. Nossa mãe não, nossa mãe, ela vai nos amar independente de qualquer coisa. E no fundo, a gente sabe disso. Então a gente tende
a desvalorizar, porque a gente sabe que, eu vou fazer qualquer coisa aqui que ela vai me amar do mesmo jeito. E aí a gente vai e projeta isso pro nosso relacionamento. Então, assim, eu tô dizendo, é uma tendência natural que a gente já tem. E aí você precisa lutar contra essa tendência. Na hora que você estiver pensando, eu vou colocar isso aqui mesmo, isso aqui tá bom, tal. Na hora que você perceber que está relaxando, é importante que você se posicione e volte a dar o melhor. Não é por vontade, muitas vezes é só por decisão. É por isso que amar é uma decisão. Você decide dar o melhor. E eu costumo dizer que a pessoa que a gente ama, não sei a sua, a minha pessoa merece o melhor de mim. Então eu tenho que dar sempre o meu melhor. Terceira dica, regra dos 3 segundos. Eu coloquei aqui como regra dos 3 segundos. O que é a regra dos 3 segundos? É basicamente você pensar antes de falar. É isso. Se todo mundo pensasse antes de falar, a gente iria eliminar mais de 90% das brigas. A gente não quer ofender ninguém. Muitas vezes a gente não quer dizer o que a gente diz. Só que na hora do calor, da emoção do momento, a gente fala sem pensar. E aí, olha que interessante, para você que falou, foi sem pensar, às vezes você não sabe nem o que foi que você disse. A outra pessoa chega para você e diz, olha, você me chamou disso, disso e disso. Aí você fala, tem certeza? Tô nem lembrado. Para você foi algo que saiu muito naturalmente. Agora, para a pessoa que recebeu não. Para a pessoa que recebeu, foi um tapa, uma pancada. Era melhor ter levado um tapa na cara do que ter ouvido, porque as palavras machucam muito, tá? Então, o que para você sai de uma forma muito natural pode literalmente destruir uma pessoa. E não é uma simples pessoa. Se for assim, seria ruim com qualquer pessoa, mas é a pessoa que você escolheu para dividir a vida, tá? É o amor da sua vida. Então, não tem como acabar com esse impulso de querer falar, mas tem como escolher não falar. Regra dos 3 segundos. Basicamente você vai, na hora que tiver estressado, de cabeça quente, não conversar. Vai fazer outra coisa, sai para fazer outra coisa, respira. Não conversa na hora que você tá com a cabeça quente, porque quando tá com a cabeça quente não vai resolver nada. Espera para conversar quando tá mais calmo, tal, entendeu? Quando você vê que tá esquentado, tal, que quer falar, silencie. Tá vendo que tem tudo a ver? Amor é doação. Eu queria muito, eu tô muito estressado. Por mim eu ia falar um monte, mas para não magoar, eu vou silenciar. Doação. Então é isso. Sempre que você estiver estressado, irritado, chateado com alguma coisa, pare primeiro, saia um pouco, desapareça. Quando você estiver mais calmo, quando você já tiver raciocinado sobre a situação, aí você vai lá e senta e conversa de boa. E aí, quando vocês sentarem e conversarem de boa, tranquilos, calmo, de cabeça fria, vai acontecer o que eu falei na primeira dica, o consenso. Vocês vão conversar e vão ver o que fica melhor para os dois. Quem vai ter que deixar o que é que vai ter que ser feito e tal. É assim que o relacionamento anda. Se você não entra em consenso, se você não cede, em algum momento o negócio vai travar e não vai mais andar. Para que o relacionamento ande e funcione, é necessário que tudo esteja em harmonia, tá bom? Então lembre-se sempre da regra dos 3 segundos. Toda vez que for ter uma discussão, que você tiver, principalmente se você for uma pessoa mais esquentada, porque tem gente que é calma por natureza, tem gente que não gosta de discutir, isso depende do seu temperamento. Tem gente que é calmo, não gosta de discutir e tal, é de boa, mais calado. E tem gente que gosta de discutir, não leva desaforo pra casa, e se for pra resolver, tem que resolver agora e não pode esperar. Então assim, se conheça em relação a isso e se policie para que, no momento que acontecer, que você escolha esperar. Contar até 3, se acalmar e não conversar com ninguém de cabeça quente. Nós ainda temos mais 2 dicas, estamos já encaminhando para o final, mas eu quero já convidar você, se não deixou o like, deixa seu like e deixa aqui seu comentário também, fala o que você está achando do vídeo, tá bom? Vamos lá. 4ª dica, gente. A 4ª dica é,
seja amante. Isso vale, mais uma vez, pro casamento. Você que tá se preparando para isso, fica ligado nisso. Eu não sei se você já assistiu esse filme que tá passando aqui. Eu acho que você provavelmente já deve ter assistido, porque ele é muito famoso, ele é aquele filme típico de sessão da tarde, eu já assisti ele várias vezes. E o que eu acho interessante desse filme é que ele conta a história de uma menina que tinha um problema de memória. Ela sofreu um acidente, tinha um problema de memória, ela só se lembrava do dia. Tipo assim, o dia tem 24 horas, então ela vivia o dia, dormia e no outro dia ela acordava sem lembrar de nada, tá bom? A memória dela durava um dia. E aí ela conheceu o namorado dela, tal, eles ficaram juntos, tal, eles se apaixonaram. Só que aí quando ela acordava, ela não lembrava mais dele, ela não lembrava mais de nada, não lembrava de nada que tinha acontecido durante o dia. E aí qual que era a pegada? Ele resolveu ficar com ela e todos os dias ele reconquistava ela. Todos os dias quando ela acordava, ele tinha que literalmente reconquistar ela do zero, como se eles nunca tivessem se conhecido, tá? Porque ela realmente não lembrava de nada, tá? Um problema que ela tinha um problema, né? Ela não lembrava de nada. E quando eu tava fazendo o roteiro para esse vídeo, eu me recordei desse filme e aí eu falei, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Para que a gente tenha bons relacionamentos, a gente tem que levar em consideração que a outra pessoa tem amnésia. Que por mais que você tenha dito que amava ela ontem, hoje você tem que falar de novo. Porque vamos supor que ela se esqueceu. Isso é muito importante. Às vezes a galera que é casada fala, eu não vou falar isso pra minha esposa, porque ela já sabe. Ela sabe que eu amo ela sabe que eu gosto dela, eu faço um monte de coisa. Mas o óbvio, ele precisa ser dito, né? E isso, muitas vezes, é o relaxamento do relacionamento, você não ser como era antes, começa assim. Você se desleixa. Tipo, acha que, eu não vou falar eu te amo mais, porque também não tem mais graça, ela já sabe mesmo, não vou fazer isso também, porque isso aí é coisa de namorado, isso aí é coisa disso e daquilo, e acaba que vai perdendo o encanto, totalmente, tá? Então, assim, se você quer ter bons relacionamentos, seja amante. Elogie a pessoa, se você ama, diga que ama, e principalmente, queira agradá-lo ou agradá-la como ela gosta de ser agradado. Porque cada um tem o seu jeito de se sentir amado. E aí tem a ver com as linguagens do amor, que a gente não vai conseguir adentrar nesse vídeo. Mas assim, você que já é casado, você conhece sua esposa. Pelo amor de Deus, você dorme com ela, vive com ela não sei quanto tempo. Você sabe o que deixa ela estressada, o que desagrada ela, o que lá atrás você fazia que ela amava e você não faz mais. Então assim, faça isso, tá bom? Se seu esposo gosta de um tipo de comida, vai lá e faz a comida que ele gosta. Se sua esposa gosta de ir para algum lugar, passear para algum lugar, ou ganhar algum tipo de presente, vai lá e dá para ela. Isso não é coisa de, tipo, namoro, isso é coisa de gente que se ama, né? E é muito triste quando eu vejo um casal que se ama, mas que deixou de se cuidar e que acabaram se perdendo no caminho, tá bom? Então, assim, relacionamento também tem a ver com investimento. Invista no seu relacionamento todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se você quiser que ele funcione, se você quiser que ele ande, se você quiser que ele empaque e acabe, então não precisa também fazer esforço nenhum, porque isso acontece naturalmente, não precisa se preocupar. Agora, se você quiser um relacionamento bom, então se esforce, porque nem relógio trabalha de graça, né? Você não pode ficar sentado e dizendo, Deus, melhore meu casamento, melhore minha esposa, melhore meu amigo. Meu irmão, se levante, vá andar, vá caminhar e se esforce para reconquistar a pessoa que você ama. Quinta dica: sonhe junto. Tenha objetivos junto com a pessoa. Outra coisa também que faz com que os relacionamentos se desgastem é o egocentrismo. Por quê? É que nem eu falei no início. Quer ter as coisas do seu jeito? Quer fazer tudo do seu jeito e fazer só as suas coisas? Então, fique só.
Se você quer estar com outra pessoa, então tem que levar em consideração a outra pessoa. Às vezes o casal ele tá super alinhado e tal, só que aí depois de um tempo eles começam a se distanciar no sentido dos objetivos. Então a mulher tá sempre buscando, tá buscando o caminho dela e tal, que não é errado também. Nós também somos seres individuais. É bom, cada um tem seu sonho, cada um tem seu objetivo. Isso é uma coisa à parte, mas o que eu tô querendo dizer é, tem que ter pelo menos uma coisa que os dois sonhem junto, que os dois estejam trabalhando juntos. Porque isso une o casal, isso conecta o casal, vocês estão ali juntos em um mesmo objetivo. Como é que eu vou estar bem com a pessoa? Como é que eu vou estar em harmonia com a pessoa se ela está andando para um lado e eu estou andando para um outro totalmente diferente? E não existe em nenhum momento, existe um caminho em que nós nos encontramos. Não tem como, né? Então, muitas vezes o casal, eles se perdem por aí. Não é traição, não é falta de vontade. Eles se perdem simplesmente porque a mulher investe muita energia nas coisas dela, o homem investe muita energia nas coisas dele. E aí não sobra tempo para pensar nos dois. Então, pense sempre nisso. É bom, é saudável, eu indico que você tenha os seus objetivos, mas sempre tenha também os objetivos dos dois. Sonhe com os dois, tenha os objetivos do casal, porque isso une o casal. Vocês precisam caminhar juntos. Porque se não for para caminhar junto, para que casar? Se não for para caminhar junto, a gente vive só, né? Então foi esse o vídeo, eu realmente espero que você tenha gostado. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui seu comentário, fala o que você achou. E claro, agora é o momento que se você gostou, você compartilha. Para um amigo seu, para seu namorado, para sua namorada, para seu noivo. Compartilha esse vídeo, tá bom? E se inscreva no canal se você não for inscrito, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Clica aqui ao lado para assistir vídeos que possam abençoar a sua vida. E se você quiser mais vídeos de relacionamento, fica ligadinho aqui que vai ter mais. Tchau!